Galerinha, beleza? 30, questão de número 30 da prova verde do Enem 2025. Estamos analisando para você todas as questões dessa prova. Lembrando que as questões são as mesmas, o que muda são a cor da prova. Então, você que está com a prova azul, a prova branca, a questão tem uma numeração diferente, mas você pode procurá-la, ela vai estar aí, com certeza. Mais uma questão de literatura brasileira, agora com uma escritora mais contemporânea, Eliane Alves Cruz, com o romance Água de Barrela. Sim, literatura dominou essa prova de 2025, galera. Vamos começar pelo enunciado? Nesse fragmento, o narrador enumera o resultado do trabalho com a Terra, o qual, no contexto em que aparece, aí você vai agora completar a resposta. Esse é o estilo mais comum da prova do Enem, tá? O enunciado ele é completado pela resposta correta. Aqui nós temos uma obra em prosa. Na questão anterior, na questão de número 29, era um poema, né? Agora você tem uma obra em prosa, beleza? Competência 5, que é a literatura, que dominou a prova, é a habilidade 15. A questão anterior foi a 16. Muda? Muda. Porque a 15, ela vai estabelecer essa relação do texto literário com o contexto em que ele foi produzido. Então, o foco da questão vai ser algum contexto histórico, alguma situação cultural, alguma situação política. Então, beleza? Algum contexto que tenha sido relevante para a produção daquela obra literária, naquele estilo literário, naquele movimento literário em si. No caso, é o movimento contemporâneo, a literatura contemporânea, que eu trago para você, que ela está aqui como uma continuidade da terceira fase. Vamos lembrar, são 3 fases modernistas, primeira, segunda e terceira. A primeira começou com a Semana de Arte Moderna e vai de 22 a 30. A segunda, de 30 até 45, chamado romance neorrealista ou a poesia neossimbolista. E a terceira fase está de 45 até os dias de hoje. Então nós estamos hoje vivendo a terceira fase. Mas há alguns teóricos que quebram essa terceira fase e criam as chamadas tendências contemporâneas. E nisso não há um consenso. Alguns colocam, por exemplo, 960 para cá, outros colocam 64, que é uma questão do golpe militar, 68, a questão do AI-5, ou 79, de anistia. Então, sempre um fato político, ou cultural, ou social, com uma demarcação. Agora, o que não muda em relação à data? Pode ser qualquer dessas datas. As características. O que nós notamos, gente, é cada vez mais uma prosa humanizada. Seja um romance, seja um conto, seja uma crônica, trabalhando fatos do cotidiano, especialmente a violência urbana, que, aliás, é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, você acompanha isso. Então, os autores trazem essa marginalização, esse viés social para dentro das suas narrativas. Também há uma coisa interessante. Além desse realismo bruto, como é chamado, cresceu muito o realismo fantástico, o sobrenatural, o estranho, o inimaginável, o máximo do ficcional dentro da narrativa brasileira, narrativa do mundo, aliás, não só brasileira, se chama isso de realismo fantástico. Guimarães Rosa, por exemplo, né? Usa muito isso nas suas obras lá no sertão de Minas. Também cresceu muito, pessoal, a produção afro-brasileira indígena. Então, você tem pela primeira vez um indígena na Academia Brasileira de Letras, você tem pela primeira vez uma negra, tá? Nós temos escritoras negras fazendo muito sucesso, e o Enem trouxe muitas da prova, né? Exemplo delas, Conceição Evaristo, tá bom? Beleza? A literatura marginal, que é aquela que é a margem das editoras, são muitas publicações independentes, vários grupos literários trabalhando. Romance falando sobre o próprio romance, contos menores, o conto já é uma narrativa pequena, tem um microconto, que é menor ainda, tá? Crise existencial do ser humano, então todo mundo vive hoje por terapia, por ir no psicólogo, né? Então os narradores também trazem isso para as narrativas, as crises do eu, do indivíduo em si, ao mesmo tempo que trabalha o seu fluxo de consciência. São características gerais. E uma das escritoras, a Eliane Alves da Cruz, que está bem aqui na prova, ela é já a segunda vez que ela cai, em 23 ela já havia tido um livro, um fragmento de um romance dela. É esse texto que a gente vai ler agora para interpretar o contexto em que ele foi inserido, para a gente poder entender. Só entende os corações desse lugar? Olha, Água de Barrela. Quem mergulha nesse mar a perder de vista e recoberto de cana caiana, cana fita, cana roxa, cana de macaco, açúcar, melado, rapadura, aguardente, fumo, mandioca, quiabos, pimentas, moendas, frutas, fruta-pão, sobrados, senzalas, tachos, casa de purgar. Notou aqui uma coisa? Uma sequência de substantivos, de palavras que aludem ao quê? Ao mundo dos engenhos. E a gente sabe que no Brasil, o contexto do engenho envolveu, primeiramente, a mão de obra escrava indígena, depois a mão de obra escrava negra, principalmente no Nordeste brasileiro, tá bom? Um reino dentro de outro, com tudo que se tem direito, reis, rainhas, príncipes e princesas, bobos da corte, cortesãos, conselheiros e escravos, muitos escravos.
Então, não está explícito, não foi uma questão tão simples. Mas eu tenho que entender. Que contexto é esse? O romance é contemporâneo, mas ela trabalha uma situação de escravidão. Ela puxa lá dos engenhos para os dias de hoje. A corte do Massapé, como qualquer outra na história da humanidade, fazia tudo para não deixar escapar nenhum mísero grão dos seus domínios para que se estivesse de fora do seu apertado círculo. Os nomes se repetiam de pai para filho, para sobrinho, para netos e bisnetos, de forma concêntrica e repetitiva, para que não pairasse nenhuma dúvida de que são todos da mesma parentela, as farinhas todas no mesmo saco brazonado. Nesse fragmento, o narrador enumera o resultado do trabalho com a terra, principalmente no primeiro parágrafo, o qual no contexto de que aparece, pessoal. Nessa ideia aqui, eu tenho os escravizados, os que são explorados, daqui as matérias que são exploradas, cana, açúcar, melado. O que eu tenho na segunda? O pessoal da corte, dos sobrenomes, passados de pai para filho, tal, ou seja, aqueles que detêm o poder. Escravizados, no primeiro parágrafo, os que detêm o poder e que escravizam, no segundo parágrafo. Letra A. Espelha a permanência dos privilégios de classe. Pessoal, principalmente pelo segundo parágrafo, porque ela diz que foi passar de pai para neto, para bisneto, ou seja, continua perpetuando esses que escravizam, continua perpetuando esses que exploram a mão de obra alheia. De cara já é a letra A. Esse é o contexto e parece ser tão atual, né? B de bola. Oferece cuidado. Essa letra B, ela pegaria mais para o primeiro parágrafo. Confere? Olha só. Oferece um panorama da população do campo. Não focou na população, focou, na verdade, na produção, né, digamos, do campo. Não seria população. Mas, mesmo assim, seria uma alusão ao primeiro parágrafo. Tá? Mostra os benefícios da fartura na agricultura. Pelo amor de Deus, só porque falou lá na cana. Vamos lembrar que a fartura não fica para quem é pobre. Só vai para a venda para dar dinheiro para quem é rico. Defende a importância da atividade coletiva. Nada a ver essa letra D, né? Essa é aquela famosa utópica, fora da realidade. E valoriza o trabalho ao longo das gerações. Pô, essa aqui muita gente confundiu. Essa foi a alternativa que muitos candidatos marcaram. Porque está falando de mão de obra, está falando de trabalho. Mas, gente, esse resultado, essa situação de crítica que a arte contemporânea, a literatura contemporânea preza, você acha que ia ser só para valorizar o trabalho? Trabalho de quem? Dos escravos? Porque só eles trabalham. Os outros estão só explorando. Então a letra está muito incompleta, muito distante da ideia do que a questão pede. Uma questão que não foi fácil. A número 30, letra A para você. Beleza? Lembrar que nossa playlist aí, nós temos no nosso canal, inscreva-se, inúmeras playlists para ajudar você no seu dia a dia dos estudos na área de linguagens. Beleza? Valeu!